Galera, é o seguinte, papo reto, objetivo como sempre aqui, tá? Direto ao ponto. Aquilo que todos nós temíamos acaba de ser confirmado. Eu gravei o primeiro vídeo de hoje sem ter essa certeza, agora nós a temos, tá? O pesadelo é realidade. O Lula confirmou a indicação do Flávio Dino para o STF. A sabatina deve ocorrer entre os dias 12 e 15 de dezembro. E nós temos tempo para fazer aquela pressão ali no Senado. A gente tem muito o que conversar nesse vídeo aqui e no decorrer dos próximos dias precisamos traçar uma estratégia, porque, como eu já disse aqui em várias oportunidades, Flávio Dino no STF é o fim do Brasil. É muito mais perigoso, é muito mais danoso à democracia do que o próprio Lula no Palácio do Planalto. Eu vou convidar vocês a assistirem uma entrevista do Flávio Dino para Lilian Vitfib e outros jornalistas. Não vou mostrar aqui agora não, tá, galera? Porque senão eu tomo direitos autorais. Eu vou deixar o link no primeiro comentário lá embaixo. Vocês terminam esse vídeo aqui e assistem a essa entrevista do Flávio Dino. Mas eu vou adiantar aqui alguns pontos que são muito importantes e que comprovam o que eu estou dizendo, que o Flávio Dino não tem a menor condição de entrar no STF. Primeira coisa, ele é questionado se é comunista, tá? Ele vai lá e diz, sim, sou comunista, graças a Deus. Mas a parte mais esclarecedora é quando ele fala a respeito de semântica, né? Os entrevistadores começam a questioná-lo a respeito do comunismo, mas peraí, esse país é comunista? Como o senhor é a favor das empresas, né? Do capitalismo? Não sou a favor do capitalismo. As empresas fazem parte da sociedade, como diz Xi Jinping. Né? E aí ele diz que o importante não é a palavra em si, né? E sim o que está por trás dela. Ele não gosta de rótulos. E aí deu a ditadura soviética como exemplo. Ele disse, os soviéticos lá atrás, na época do Lenin, do Stalin, se chamavam, né, se auto-intitulavam sociais-democratas. Então não é o que você diz ser, mas sim o que você faz. E isso, galera, é a comprovação, né, se é que precisava de alguma ainda, de que quando eles falam em democracia, né, Estado Democrático de Direito, são só palavras. Porque não é isso que eles praticam. E é o próprio Dino dizendo, semântica, eu não me apego muito a essas coisas, não. O que ele está fazendo ali é dizendo que o importante são as narrativas. Né, que a esquerda vive de narrativas. A esquerda não tem fatos, a esquerda não tem casos de sucesso. A esquerda vive, sempre viveu e sempre vai viver de possibilidades, né, de utopias, de demagogia e de narrativas. Tá? O cara tá dizendo, não sou eu que estou dizendo. Tá? Então, se vocês assistirem essa entrevista, vocês vão entender o que se passa na cabeça do Flávio Dino. Em um dado momento, ele chega a dizer que ele é a favor de um judiciário despolitizado, independente, livre. Mas, em 2019, o ano em que ele deu essa entrevista, não era assim no Brasil. Quando ele diz judiciário, ele está se referindo a todo o poder judiciário. Não tem como você dizer, o judiciário não é independente, e deixando o STF de fora, que é a Corte Suprema do país. Então ele está dizendo que em 2019, muitos ministros que lá estavam serão seus colegas, se ele conseguir entrar no Supremo, não atuavam de maneira independente, né? Atuavam de maneira político-partidária. Aí vem aquela pergunta, né? Mas peraí, porra. Tu é um ministro político hoje, ministro da Justiça, uma indicação política. Você é um senador da República, né? Ele tá de licença para poder exercer ali o cargo de ministro da Justiça. Se você é contra um judiciário político, como é que você vai aceitar uma indicação para o STF? Você vai querer dizer que vai atuar lá de maneira independente a política? Claro que não. E, dentre outras coisas, vocês precisam assistir essa entrevista com um olhar bem atento nos pequenos detalhes, porque é neles que reside aí o risco do Flávio Dino. Essa questão da semântica, para mim, é preponderante. É ele chegando e dizendo, não interessa se eu falo que sou comunista, não interessa se eu digo que sou social-democrata. Pô, os soviéticos, Stalin e Lenin, diziam que eram sociais-democratas, pelo amor de Deus. Né? Em um outro momento ele é questionado sobre todo o regime comunista ser fruto de uma ditadura. Aí ele diz, não, mas existem ditaduras capitalistas, como a do Brasil. Eu discordo, mas os entrevistadores concordaram. E aí eles interpelaram o Flávio Dino, mas peraí, você está falando de uma exceção,
Sim, existem governos capitalistas que podem ser considerados ditaduras. Agora, não existe exceção contrária no caso do comunismo. Todos os regimes comunistas da história foram ditaduras. E aí ele sempre sai pela tangente. Então, galera, a gente tem uma pessoa que está assumindo publicamente, sem vergonha alguma, primeiro, ser comunista. Segundo, dizendo que a gente não deve se preocupar muito com os termos que ele usa, porque eles são fluidos. Então, ele pode dizer que está defendendo a democracia, quando, na verdade, está defendendo uma ditadura. Ele próprio desacredita o que diz, porque ele confessa que esse é o modus operandi dele. E, para mim, a questão mais grave de todos, foi ele dizer que, em 2019, o judiciário como um todo atuava de maneira política. E, como eu disse aqui, vários daqueles ministros estão lá. O Gilmar Mendes estava lá, o Alexandre de Moraes estava lá, o Barroso estava lá, a Carmen Lúcia estava lá. E aí, como é que vai ficar isso? Gente, o risco que o Brasil corre hoje é tão grande, mas tão grande que se confunde com o fim da própria democracia. Eu já disse isso em várias oportunidades e muitas vezes as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que hoje o Brasil nós somos uma democracia, que nós vivemos em uma democracia, que o Brasil vive uma democracia, porque eu estaria mentindo. Já faz alguns anos que isso não é verdade. Mas é recuperável. Com alguns passos bem-sucedidos, a gente tem como restabelecer a democracia. Agora, se você coloca o Flávio Dino lá dentro, uma pessoa que vai ficar 20 anos com aquela toga dentro do STF, não existe a menor possibilidade da direita, né, voltar ao poder. E a gente tem vários outros agravantes. Vocês querem um exemplo? Vocês sabem como é definido o presidente do TSE? É um sistema rotativo. Mas sempre o presidente do TSE é um ministro do STF. O próximo será quem? O Cássio Nunes. Depois do Cássio Nunes, vai ser o André Mendonça. Depois do André Mendonça, vai ser o Cristiano Zanin. Neste momento em que o Cristiano Zanin vira presidente do TSE, o Dino também entra no colegiado. E o próximo mandato é dele. Então, galera, é muito temerário você imaginar a possibilidade de ter o Flávio Dino como presidente do TSE. Da maneira como as coisas são realizadas hoje no Brasil, a gente viu ano passado isso aí. Ed, o que a gente pode fazer? Pessoal, a gente está trabalhando para descobrir como está a temperatura dentro do Senado. A gente sabe que alguns senadores vão votar contra ele. Por exemplo, Magno Malta. Claro, óbvio que o Magno Malta vai votar contra. A gente sabe disso. Então, existem outros exemplos. Agora, existem outros que não adianta nem a gente correr atrás e pressionar. Vocês acham que o Randolfo Rodrigues vai votar contra o Flávio Dino? Vocês acham que o Jacques Wagner, mesmo tendo votado a favor da PEC, vai votar contra o Flávio Dino? Não vai. Assim como o Otto Alencar não vai votar contra. Ele votou a favor da PEC, mas vai votar a favor também do Flávio Dino. Então a gente tem que otimizar os nossos esforços, né? Os senadores que a gente não tem certeza ainda de qual lado do muro eles estão caindo. Tendem a cair. Não adianta a gente pressionar os que a gente já sabe que vão votar contra o Flávio Dino, não adianta também a gente pressionar aqueles que vão votar de maneira diferente. O interessante para a gente, neste momento aqui, é a dúvida. Né? E é a dúvida que a gente tem que explorar. Então a gente está tentando aí levantar, né, o placar atual para poder fazer isso aí. É garantido? Não, galera, não é garantido. Agora, a gente está vivendo um momento em que a atitude é meio que suicida, porque nós que vamos tomar frente, né, nessa tentativa quase que desesperada de impedir essa nomeação, a gente vai ficar marcado. Então, se essa tentativa é frustrada e o Flávio Dino entra no STF, nós seremos os primeiros a ser perseguidos. Mas a gente não pode se privar de fazer isso aí, de lutar para que o Brasil tenha a chance de voltar a ser uma democracia, né? Não é o caso de vocês que estão assistindo, né? Que não são influenciadores, que não são políticos, né? Vocês não correm esse risco. Mas a nossa obrigação aqui é trazer tudo mastigado para vocês. Né? É importante ressaltar que não adianta nada xingar. Não é chegar, senador X, está indefinido, de repente ele até já tem um posicionamento dele, mas a gente não sabe ainda. Vai pressionar o cara, não adianta chegar lá e xingar o seu FDP,
você não pode fazer isso, porque não é assim que as coisas funcionam. A coisa tem que ser feita com um pouco mais de cautela, galera. Chega lá e fala, olha só, a gente está de olho, tem que procurar saber quando é o final do mandato dele, porque tem senador que termina em 2026, tem senador que só vai terminar em 2030, que foi eleito agora. Olha só, 2026 está chegando a tua hora. Mas se você aprovar a ida do Dino ao STF, a gente está de olho. O povo do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Paraíba, do Ceará, não vai perdoar. E é assim que a gente vai fazendo. E mostrar, apresentar argumentos para esses senadores, para que eles próprios possam usá-los na hora de embasar suas decisões. Se o cara está pendendo a vetar o Flávio Dino, ele precisa de argumento para usar com a base dele, com a sociedade como um todo. Ele não pode chegar lá e dizer, não vou aprovar aqui a indicação do Flávio Dino porque eu acho isso. Não, ele tem que mostrar porque o Flávio Dino isso, porque o Flávio Dino já disse isso, o Flávio Dino já fez isso, e eu acho que não é o nome ideal. Tá? Então a gente tem que abastecer esses senadores indecisos com informações que embasem não só a decisão deles, mas também as argumentações, tanto no dia da sabatina, como também para a sociedade, os seus eleitores, porque, ao contrário do STF, político vive de voto, caixinhas mágicas à parte. Tá? A nossa luta, pessoal, a partir de agora, tem que ser incessante. Incessante. Porque é realmente a última barreira, a última fronteira de verdade. Tá? Se eu disse no primeiro vídeo de hoje e confirmo agora, o Flávio Dino vai fazer o Alexandre de Moraes parecer um anjinho. Um anjinho. E dar esse poder todo a alguém como ele, com todos os antecedentes que ele tem, por favor, olha, é incrivelmente temerário, para não dizer outra coisa. E que fique de lição também para a direita, para não fazer o que nós fizemos quando o Bolsonaro teve a oportunidade de indicar seus ministros. Não vamos indicar fulano de tal não, porque ele não vai passar pelo Senado. Né? Não vamos indicar o Greco porque ele não vai passar pelo Senado. Não vamos indicar a Ludmila Grilo porque ela não vai passar pelo Senado. Não tem essa, pessoal. Você tem que forçar o Senado a passar pelo desgaste. E aí acabou que a gente ficou com dois águas de salsicha, Cássio Nunes e André Mendonça. Enquanto isso, o Lula coloca o advogado dele, o Cristiano Zanin, e agora o louco do Flávio Dino. Vejam só o buraco que a gente está se enfiando. Tá? Então a minha promessa aqui para vocês é fornecer à audiência ferramentas para pressionar os senadores. Abastecer vocês também com os nomes que estão indecisos, aparentemente indecisos, aqueles que a gente não tem certeza ainda se já se decidiram ou não. Tá? E a partir daí, vocês entram em campo sempre com cautela, sem ofensa, sem xingamento, mas com aquela pressão forte de quem sabe do que está falando, o ano em que termina o mandato do cara, o que ele falou durante a campanha, se está de acordo ou não com uma indicação absurda e esdrúxula como essa. Tá? É assim que a gente vai tentar virar esse jogo. Porque, não se enganem, isso aqui, que começa hoje e vai até a sabatina, repito, deve acontecer entre os dias 12 e 15 de dezembro, é a definição do que vai acontecer com o Brasil durante os próximos 20 anos. Flávio Dino, dentro do STF, é o fim da direita como nós conhecemos. Será uma perseguição muito maior do que aquela que a gente vem sofrendo por parte de outros togados que lá estão, tá bom? Conto com vocês, pessoal, mas conto de verdade, tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.